Acompanhe comigo então a leitura do texto bíblico, conforme a versão que você tem em mãos dessa passagem de Efésios capítulo 6, versos de 5 até o verso de número 8. E diz assim então a palavra do Senhor: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Amados, hoje eu dou prosseguimento à minha exposição dessa mensagem do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. E o que temos aqui nesse texto é a aplicação de novo do mesmo princípio que nós já vimos aplicados em outras esferas da vida cristã. E deixa eu ser breve nisso aqui. Nós estamos olhando para uma série de orientações que o apóstolo nos dá e que são aplicações de um princípio que ele estabeleceu para nós. E o princípio, se a gente não está lembrado, é o do verso 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele pega esse princípio e aplica ele em várias esferas da vida cristã. Lembra aos irmãos que nós estamos, portanto, agora entrando numa nova esfera da aplicação do mesmo princípio. E deixa eu lembrar aqui algumas coisas muito importantes, que de uma maneira preliminar nos apresenta e nos prepara para o texto que temos diante de nós e para a aplicação dele para a nossa própria vida. Lembre-se, essa passagem e tudo que vimos até agora não se aplica ao homem e à mulher, aos jovens incrédulos. Não é uma orientação para todas as pessoas do mundo. É inimaginável que alguém que não seja cristão seja capaz de viver o que temos aqui. É importante sabermos que essas orientações do apóstolo são para aqueles que já estão cheios do Espírito, que já vivem sendo guiados pelo Espírito, aqueles que já nasceram do alto, já foram feitas novas criaturas, e como diz aquilo que acabamos de ouvir no hino agora, já tiveram o seu viver transformados pelo Senhor Jesus. Amados, não esperemos que essas coisas aqui sejam vivenciadas por toda e qualquer pessoa no mundo. Não é verdade. O que temos aqui só pode ser vivenciado por quem é crente, cristão e já foi feito nova criatura. Mas há um segundo princípio importante. É que esse texto, mais uma vez, reforça para nós que o cristianismo, a fé cristã, muda a vida inteira do sujeito. Cobre a vida inteira da pessoa. Não existe na Bíblia a ideia de que ser cristão se resume a ter um compromisso dominical com a vida da igreja. Não há nada mais falso, mais equivocado do que isso. O apóstolo está lembrando para nós e para os crentes de Éfeso, que existe de fato uma mudança no viver diário daquele que foi alcançado pelo Evangelho. Nós já vimos que essa fé alcança, por exemplo, a relação matrimonial, o comportamento da esposa
e do marido devem ser influenciados pela fé cristã, sim. A Bíblia tem muito a dizer sobre essa área, sim. E lembre-se, a esposa deve ser submissa ao marido no Senhor. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Portanto, a fé cristã está preocupada com aquilo que a gente faz enquanto esposa, esposo, marido e mulher. Mas não apenas isso. O apóstolo também nos lembra que a fé que abraçamos transformará as nossas relações como família em termos de pais e filhos também. Você lembra que ele fala que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, de que os pais devem criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está sempre mostrando para a gente que a fé que abraçamos não se reduz ao aspecto religioso da nossa vida. Ao contrário, há muito para ser feito também na vida diária de cada um de nós enquanto esposa, esposo, pai, filho. E agora diz também enquanto servos e senhores. Ele está avançando um passo a mais para nos dizer que há uma outra área da nossa vida que deve ser olhada com essa mesma preocupação. De que o meu comportamento e o seu comportamento como servo, lá no trabalho, como empregado, lá na profissão que a gente se desenvolve, como submisso às autoridades enquanto cidadãos, também deve ser avaliado biblicamente. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que o cristianismo, de fato, é algo prático, algo que de verdade influencia a nossa vida toda, que não deve ser entendido por nós como algo que pode ser colocado para escanteio nessas áreas da nossa vida. Mas há um terceiro princípio aqui, é que toda vez que a gente se aproxima desses textos, fica claro para nós, muito claro para nós, que existe uma lógica subentendida por trás de uma passagem como essa. A lógica desfaz aquele mal entendido que está na cabeça de muita gente quando pensa em vida cristã e em fé cristã. A lógica é a seguinte: muita gente até compreende que o cristianismo está preocupado com essas áreas da vida da gente. Mas tudo que eles fazem é o seguinte: olha, eu sei que Deus está preocupado com a minha vida em família, com a minha vida com os meus filhos, com a minha vida lá no trabalho. Mas tudo que eu tenho que fazer é orar, interceder a Deus para que as coisas se resolvam, para que tudo entre nos trilhos. Olha, embora essa visão seja correta, ela é parte da verdade apenas. Orar pelo problema é parte da solução, não é toda a solução. O que esses textos estão nos dizendo o tempo todo é que o cristão deve se apropriar do ensino da Bíblia, da doutrina bíblica, pegar esses princípios e aplicar na realidade que ele enfrenta. Não se trata aqui da gente jogar o problema apenas para Deus em oração. Deus já nos deu respostas, orientações, princípios que devem ser tomados por nós e colocados em prática. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu preguei aqui um sermão para os maridos. Aí um marido chegou para mim e falou assim: pastor, o que a gente tem que fazer? Só orar, né? Eu falei: negativo. Não é só orar não, meu filho. A Bíblia e o Novo Testamento inteiro
querem que você pegue os princípios que a Bíblia está te dizendo que devem ser colocados em prática e coloque-os em prática. Para de murmurar, chorar e lamentar pelo problema, enquanto você não tomar as medidas necessárias para resolvê-lo. Há tanta gente equivocada nessa área. Pastor, minha família é um problema, a minha relação com meus filhos é um problema, a minha relação com meu marido é um problema, a minha relação com meu patrão é um problema. Peraí, você está dando ouvidos ao que a Bíblia diz para você fazer nesses casos? Então para de chorar, para de murmurar e vai fazer o dever de casa. Pega os princípios da palavra e coloca em prática na sua vida, na realidade que você está enfrentando. Amados, isso está o tempo todo sendo lembrado para nós. Que não se trata de uma questão de apenas orar pelo problema, mas temos que enfrentá-lo a partir das orientações que a palavra nos dá nesses casos. Por fim, eu penso que, mais uma vez, o apóstolo estabelece um equilíbrio no seu ensino. Ele lembra-nos que ele vai entrar numa nova área do princípio do verso 21. Ele lembra-nos que a fé cristã tem a ver com a totalidade da nossa vida. Ele lembra-nos que a fé cristã deve ser doutrinariamente entendida e aplicada à nossa própria realidade. Mas ele também faz aqui no texto um equilíbrio entre o ensino que ele tem para nos dar. Primeiro ele começa falando aos servos. Isso vai do verso 5 ao verso 8. Mas ele não para aí. Ele no verso 9 dirige também uma palavra para os senhores. Veja só o verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele sempre faz isso, né? Quando ele vai falar para as esposas, ele termina dando uma palavra para os maridos. Quando ele fala para os filhos, ele termina dando uma palavra para os pais. E agora ele vai dar uma palavra para os servos. Mas para o ensino não ficar desequilibrado, ele dirige uma palavra também para os senhores. E lembra aos irmãos uma coisa: por que ele começa com os servos e não com os senhores? Porque os servos é quem devem se sujeitar. Lembre que essa lógica está sempre presente. Ele começa com as esposas por quê? Porque elas devem se submeter aos seus maridos. Ele começa com os filhos por quê? Porque aos filhos cabem obedecerem aos seus pais. E agora ele começa com os servos, porque aos servos cabe sujeitarem-se aos seus senhores. Tendo dito isso, a gente está pronto agora para olhar para o texto e entender o que ele tem para nos ensinar. E o nosso primeiro problema com essa passagem é responder a seguinte pergunta: o que ele tem para dizer aos servos? O que ele tem para dizer aos servos? E deixa eu aqui encarar um problema que esse texto apresenta para nós. Primeiro, a nossa tradução de servos não é uma boa tradução. Todo mundo tem aí tradução servos no texto? Servos, servos. Todo mundo? Todas as Bíblias que estão aqui conosco essa manhã, no verso de número 5 diz assim: quanto a vós outros servos. Essa é a palavra? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, não é essa a ideia primordial que está aqui no texto, não. Você sabe que o tempo em que o apóstolo viveu era um tempo marcado por um processo triste, lamentável da história humana, chamada de escravidão. O Brasil, nosso país, nossa terra natal, sofreu por muitos anos com essa tragédia, que é a escravidão.
É correto até dizer que muitos problemas sociais que a gente enfrenta hoje são resultado de anos e anos de escravidão. Lamentavelmente, esse não é um problema superado pela humanidade. Ainda hoje você encontra nações na África, por exemplo, em que a escravidão é algo colocado em prática. No tempo do apóstolo, a escravidão era uma coisa quase que universal. Haviam pessoas que eram de fato escravas dentro de casa, no trabalho doméstico, no trabalho da seara e em tantas outras atividades do dia a dia. A palavra que o apóstolo usa aqui não é servo no sentido de alguém que era remunerado pelo seu trabalho. Não recebiam salário pelo que faziam. Eu e você recebemos um salário ao final do mês. E só para dar uma palavra aqui curiosa, a palavra salário é porque no início se dava para esse sujeito que era servo, que trabalhava e recebia o seu salário, uma porção de sal. Sabia disso? E o sal era uma das coisas mais preciosas há tempos atrás. E o que ele recebia como resultado do seu trabalho era uma porção de sal. Ele então negociava o sal por cada dia que ele recebia a porção de sal e podia então comprar o que ele necessitava para a sua sobrevivência. Mas aqui não são pessoas que trabalhavam para receber salário, não. Era gente que vivia na escravidão de fato. Escravos. E olha, a prova cabal disso é o que ele diz no verso de número 8. O verso 8 explica para nós o que ele quer dizer com a palavra servo. Diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja o quê? Servo, quer seja... Ele faz um contraste aqui, não faz? Entre servo e livre. Olha, a palavra servo não pode significar livre, porque ele está contrastando isso com livre. Ele está dizendo assim, quer seja escravo, quer seja livre. Ele tem uma palavra para dizer a quem está na escravidão e para quem também é livre. Mas ele não está aqui usando a palavra servo no sentido de alguém que recebe salário pelo que faz, que é dono de si mesmo. Ele está falando aqui para pessoas que eram propriedade dos seus senhores. E esse é o problema da gente com esse texto. O que a Bíblia tem para falar sobre escravidão, hein? Eu sei que isso vai gerar essa pergunta. Tá bom, pastor, o senhor está me dizendo que é essa a ideia aqui? O que a Bíblia tem para falar sobre escravidão? O que a Bíblia tem para dizer sobre esse estado em que essas pessoas se encontravam? E olha, amados, esse é um tema muito delicado, muito difícil, muito complexo. Eu vou fazer o seguinte com os irmãos essa manhã. Eu penso que o apóstolo não está interessado em dar aqui um tratado sobre a posição bíblica acerca da escravidão. Ele não está preocupado aqui em tratar primordialmente do problema da escravidão. E digo mais, olha, eu penso que a Bíblia não está preocupada primordialmente em tratar do problema da escravidão e nem tampouco dos problemas sociais que a gente enfrenta. Não é essa a prioridade da mensagem da Bíblia. Por mais difícil que pareça para nós entender isso, a Bíblia não está primordialmente preocupada em confrontar, denunciar, em colocar-se de uma maneira claramente definida quanto a esses temas. Isso não quer dizer que a Bíblia esteja justificando a escravidão. Mas a preocupação primordial da Escritura é dizer para aquele que está na escravidão a maneira certa dele se conduzir diante dessa situação. O ponto aqui é que a principal preocupação do apóstolo para com aqueles que eram escravos
para com aqueles que estavam sob a autoridade do Senhor que eles tinham na carne. E veja, o apóstolo não diz para eles se rebelarem, não diz para eles procurarem ser libertos, não diz para eles deixarem de obedecer os seus senhores. O que ele diz é: vocês devem aproveitar essa oportunidade para servir a Deus, mesmo diante de tal problema. A preocupação primordial, portanto, do apóstolo, é que eles deveriam entender a situação que enfrentavam e aproveitar para se comportarem diante dela de uma maneira bíblica, de uma maneira correta, à luz do ensino da palavra do Senhor. Olha, deixa eu tentar dizer uma coisa. Eu não quero dizer com isso, amados, que o cristão que estava escravo naquele tempo não deveria procurar meios legítimos para se libertar daquela situação. Não é que esteja errado procurar resolver o problema da escravidão, não é essa a orientação do apóstolo. Não é a ideia de que o cristão não possa participar de greve, não possa participar de sindicato, para usar um paralelo próximo de nós. Mas a preocupação primordial aqui é que a gente não deve jamais usar esses problemas que temos que enfrentar como justificativa para não fazer o que tem que ser feito como cristão diante daquela situação. Eu penso que tem um texto que pode nos ajudar nisso. Vá para 1 Coríntios 7. E eu penso que esse texto aqui ilustra bem o que eu quero deixar como princípio básico para essa questão da escravidão. Diz assim, olha, 1 Coríntios 7, de 20 até o verso 24. Eu não vou me delongar nisso não, eu quero apenas chamar a sua atenção para esse ponto aqui. Diz assim, olha, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Está aí a palavra escravo, é a mesma palavra de lá. Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Acho que isso liquida a questão. Preocupação apostólica é primordialmente estabelecer a maneira certa daqueles servos se conduzirem para com os seus senhores. Não é tratar do problema em si, não é ficar criando polêmicas e rupturas sociais, não é fazer o escravo se rebelar contra o seu senhor, não. Há um sujeito na Bíblia chamado Onésimo, que era um escravo e que foi mandado de volta para o seu senhor chamado Filemão, pelo apóstolo Paulo. É só para a gente entender que o ponto fundamental aqui é que a igreja não se preocupa primordialmente com a questão social em si. Ela está muito mais preocupada em nos ensinar a maneira certa de se conduzir diante daquela situação. Não é papel nosso enquanto igreja, meus irmãos, denunciar essas coisas como denuncismo, como partido político. Nosso papel é chamar a atenção dos homens que há algo muito mais importante, que é a relação deles com Deus, que é a relação de cada um de nós com Deus que nos criou. Paulo está dizendo, olha, cristãos não devem ficar preocupados primordialmente com a situação em que eles se encontram. Ao contrário,
devem estar preocupados primordialmente em se comportarem como escravos de Cristo. Essa é a ideia dele. Essa é a lógica apostólica, essa é a lógica bíblica. Ou seja, sendo livre ou sendo escravo, essa situação é o que menos importa num primeiro momento. O que é mais importante é saber que você é, acima de tudo, escravo do Senhor Jesus Cristo. E você deve se comportar como tal. E aí, amados, o que ele tem para dizer aos servos? Diante dessa compreensão, o que ele tem para dizer para os servos? E aí você pode pensar, mas eu não sou escravo, pastor, eu recebo salário, né? Todo mês lá o meu patrão me dá aquele salário bom, gordoso, né? Gordo, rechonchudo, não é isso? O salário sobra, pastor, que eu não sei nem o que eu posso fazer com o que sobrou esse mês. Eu estou aí tentando abençoar alguém. Me abençoe, meu irmão, me liga, tá? Eu te dou o número da minha conta. Eu sei que você não é escravo, não é esse o seu problema, né? Mas olha, eu quero dizer que o princípio aqui é que o apóstolo está dizendo que todas as relações de submissão e de autoridade em que o cristão se encontra devem ser permeadas por esses princípios. Ele usa os escravos como um exemplo disso. A escravidão foi um dos exemplos que a história humana experimentou nessa relação de senhorio e de submissão. Graças a Deus a gente avançou e essas coisas mudaram. Mas nós continuamos sendo submissos a algumas autoridades. Sejam as autoridades governamentais, o Estado, os ministros, os presidentes, os governadores, os deputados, são todos eles autoridades sobre nós. Mas eu posso aproximar isso mais de nós. Lá na nossa relação de trabalho também isso é verdade. Se você não é chefe, você é comandado por alguém. Tem lá o chefe da garagem, né, irmão Joel? Que manda ou que dirige o trabalho dos motoristas. Tem lá o chefe da seção que você trabalha. O médico que é o chefe do escritório, do lugar onde você trabalha. O fato é que a gente continua tendo essa relação de subordinação. E mesmo quem é chefe, tem sobre si um outro chefe. Tem mais chefe do que gente em alguns lugares, inclusive. O fato é, amados, que essa relação continua sendo verdadeira. O vale para os adolescentes também. Quando você está na sala de aula, você tem uma relação de submissão com a sua professora, o seu professor. E, portanto, essas coisas que estão aqui também valem para essa relação. Há ainda outros tantos ambientes onde essa mesma relação é verdadeira. E o que temos aqui se aplica igualmente a nós, como se aplicava no tempo daqueles escravos. Deixa eu dizer uma coisa. Essa é uma outra área delicada, né? Parece que o apóstolo Paulo acerta em cheio, né? Ele vai sempre nos pontos que são os maiores conflitos nossos, né? É conflito no casamento, conflito com os filhos e conflito no trabalho. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas essas três áreas estão sempre tendo problemas para nós, né? Chega do trabalho com aquela cabeça cheia, por causa dessa relação turbulenta, difícil com o patrão. Talvez você não conheça nem o seu patrão, né? Não sabe nem quem é o dono da sua loja lá do seu trabalho. Mas essa é uma área delicada. Delicada por causa da maneira como o mundo se comporta nessa área. Como a gente vive num tempo onde todo mundo quer puxar o tapete do outro, né? Para poder ter o seu lugar na empresa, para poder ter mais visibilidade, para ter um salário melhor, e tantas outras coisas que estão por trás desse tema. Mas eu penso então, que esse texto, embora dirija-se especialmente para escravos, é perfeitamente aplicável à nossa realidade. E olha, atente para isso como palavra de Deus para a sua vida. Deus tem muito para te ensinar nessa área e você tem que colocar isso em prática, como servo e como escravo do Senhor Jesus Cristo. Vamos então aos princípios? Volte seus olhos de novo para o texto.
há algumas coisas que ele diz para aqueles servos e para nós. E eu vou começar pela negativa. Primeira é aquilo que está no verso de número 6. Servos, obedeçam ao Senhor de vocês, primeiro, não servindo à vista, como para agradar a homens. Verso 6, do capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios. Todo mundo achou? Alguns meus olharam para mim com uma cara de não terem encontrado o texto. Ele diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens. Primeiro, não façam o trabalho de vocês servindo à vista. A gente sabe muito bem o que significa isso, não sabe? Eu certamente sei, e você sabe muito bem, como esse mundo está cercado de gente que serve, tendo como critério último ser agradável à vista do patrão, à vista do chefe. Não é verdade? São aqueles que não se concentram na atividade, no trabalho, no desempenho que eles têm que exercer. Estão preocupados o tempo todo em que o chefe, o patrão, o senhor, veja o que eles estão fazendo para serem aplaudidos, agraciados. Eles ficam quase sempre à toa quando o chefe não está por perto. O chefe apareceu, são os que mais trabalham. Para usar uma palavra assim, bem próxima de nós, é o vulgo puxa-saco. Tem sempre um cafezinho fresco no bolso, quando o chefe está por perto. Quando ele não está, tudo que ele faz é morcegar, né? No meu tempo usava essa expressão, está morcegando, está à toa. Só serve à vista. Ele está preocupado apenas em agradar o seu Senhor enquanto ele está olhando para ele. Amados, há uma coisa aqui que a gente deve entender muito bem com relação ao trabalho que realizamos como cristãos. Nós não trabalhamos para servir à vista. Nós não fazemos as nossas coisas para agradar os homens. A nossa preocupação não deve ser procurar ter o aplauso, a aprovação daqueles que estão à nossa volta e que podem exercer alguma autoridade sobre nós. Ah, meus amados, como tem crente enganado nessa área. Crente que chega em casa, inclusive, contando vantagem. Não fiz nada hoje o dia inteiro, o patrão não foi. É mesmo, seu miserável pecador. Você serve à vista? Só trabalha quando ele está lá? E olha, eu quero dizer uma coisa aqui, eu sou servidor público. E servidor público tem essa péssima imagem na sociedade. De alguém que só serve à vista. Mas a primeira coisa que o apóstolo tem para nos dizer é que o nosso trabalho não deve ser motivado por isso. Isso vale também para os alunos lá na classe. O professor sai da sala, ficam tudo batendo papo, né? O professor chegou, todo mundo estuda. Né? Todo mundo estuda. Vira tudo aluno exemplar. Né? Eu quero aqui dizer que meu telhado é de vidro nessa área também. Eu já errei muito nisso. Mas não se enganem. Quem serve assim não entendeu ainda o seu papel como cristão na sociedade. Amados, não nos enganemos. Tem muita gente que pensa que Deus não está preocupado com isso. E está. Está. E agora o apóstolo vai dizer as coisas positivas que ele tem para dizer a esses servos. Evitem primeiro esse primeiro erro aí. Não sirvam à vista, mas ele começa lá em cima. Obedeçam ao Senhor de vocês, segundo a carne, com temor e tremor. Essa é a primeira expressão dele. Façam isso com temor e tremor. Entendamos muito bem o que ele quer nos dizer aqui. Paulo gostava muito dessa expressão. Ele usou ela 2 vezes em Coríntios,
usou uma vez em Filipenses e mais uma vez usa aqui. Ele diz assim, olha, façam o trabalho de vocês, obedeçam ao Senhor de vocês, obedeçam ao chefe de vocês, obedeçam ao patrão, à professora de vocês, com temor e tremor. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o servo devia ter medo, tremer, por causa da chicotada que o Senhor poderia dar nele? Que ele deveria estabelecer uma relação de pavor, de medo, de temor com o seu patrão? Obviamente não é isso. E eu penso que tem um texto que pode nos ajudar a entender o que ele quer nos dizer. Paulo disse para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 2:3, se eu não estou equivocado aqui, a minha memória não me falhou, que quando ele foi pregar o evangelho lá, ele foi pregar o evangelho experimentando isso. Veja só, 1 Coríntios 2:3, ouça só com atenção. Porque, no verso 2 ele diz assim, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo disse que foi pregar o evangelho em Corinto com temor e tremor. Significa dizer que o apóstolo Paulo tinha medo dos cidadãos de Corinto? Claro que não. Significa dizer que o apóstolo Paulo tinha medo do que o evangelho poderia produzir na vida daquela gente? Claro que não. Que significa dizer que o apóstolo Paulo tinha medo de que ele não tivesse uma palavra e uma mensagem para aquela gente? Claro que não. Se há um homem no Novo Testamento que tinha uma habilidade incomparável em termos de pregação e de argumentação, é o apóstolo Paulo. Para usar uma expressão nossa, ele botava os judeus no bolso com o que ele tinha para dizer. Ele era um homem que tinha conhecimento muito profundo das verdades que ele tinha para pregar. Não é esse o medo que ele está se referindo. Não é que ele ficasse com a boca seca, faltasse a ele água como falta a mim tantas vezes aqui, medo de encarar a congregação. Não é esse o medo do apóstolo, não. Qual é o medo dele então? É o medo, amados, de ser o representante de Cristo para aquelas pessoas. É o medo de ter a responsabilidade de falar em nome de Deus para aquela gente. O medo de não cumprir bem a sua tarefa enquanto embaixador do Senhor Jesus Cristo. O medo de, ao invés de ser meio que facilite aquelas pessoas de se aproximarem de Cristo, seja um obstáculo para elas. O que ele está dizendo então para aqueles servos e para nós, é que o nosso trabalho dentro do lugar onde a gente trabalha, desenvolve o nosso dia a dia, deve ser recheado de um temor, de um tremor, que nos faça levar a sério que nós somos ali representantes do próprio Senhor Jesus para aquela gente. De que é através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas atitudes, que elas conhecerão a mensagem do Evangelho. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu não posso ir lá no seu lugar de trabalho pregar acerca de Cristo. É você quem foi colocado por Deus ali, para com temor e tremor, representá-lo diante daquela gente. O mundo tem todo o direito de exigir de nós um testemunho verdadeiro do Cristo que a gente anuncia. E não nos enganemos, o Cristo que essa gente vai conhecer é o Cristo que a gente der testemunho. Por isso, amados, olha, não nos enganemos.
O apóstolo está dizendo, primeiro, que o seu trabalho ali deve ser recheado por essa preocupação. Um temor e um tremor que faz você entender que tudo que você faz, tudo que você escolhe, todas as atitudes que você assume, são feitas em nome do próprio Senhor Jesus. Não é assim que os nossos amigos de trabalho fazem? Olha lá o crente lá, ó, tá vendo? Olha o comportamento dele. Olha a maneira como ele fala. Olha a maneira como ele escolhe as coisas. Olha o que ele fez naquela situação. O mundo está nos lembrando esse temor e tremor. Está nos lembrando que todas as atitudes que tomamos têm consequência eterna. Amados, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas pastor, o senhor não conhece o meu patrão. O senhor não sabe quem ele é. O senhor não tem ideia de quem seja aquele sujeito. Não me interessa quem ele seja. O erro dele não vai justificar o teu mau comportamento. O apóstolo Pedro diz assim: você deve ser submisso ao teu Senhor, não só quando ele for bonzinho e cordato, não, mas quando ele for malvado também e severo. Não interessa, se você leva em conta o fato de que faz isso com temor e tremor, que faz isso diante de Deus e como representante dele, não há justificativa. E veja que o apóstolo lembra isso no verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Primeira coisa que você deve levar a sério no seu trabalho é que isso deve ser feito com temor e tremor, como aquele que representa o próprio Cristo no seu local de atividade. Mas ele diz mais: façam isso também na sinceridade do vosso coração. O que essa expressão aí quer nos lembrar? Primeiro ele lembra da responsabilidade que temos. Depois ele lembra da maneira como essa responsabilidade deve ser exercida. Façam isso na sinceridade do vosso coração. Essa é uma expressão que diz assim, olha: não dividam a atenção de vocês para nada enquanto estiverem trabalhando para o Senhor de vocês. Sinceridade do coração aqui, uma expressão que diz que você deve concentrar-se, dedicar-se integralmente, sem objetivos dúbios, incertos, mas com dedicação total ao seu patrão. Eu vou usar aqui uma expressão da Casas Bahia. A Casas Bahia diz para você que ela tem dedicação total a você. Tá vendo como é que comercial faz a gente ficar? Eu estou dizendo para você que o servo deve entender que ele deve viver a sua vida enquanto trabalha com dedicação total ao seu Senhor. Sinceridade no vosso coração. E meus irmãos, tem muita coisa para a gente aprender aqui, hein? Significa dizer que ao cristão cabe fazer o melhor possível sempre. Que ele nunca permitirá que nada desvie a sua atenção enquanto estiver no seu horário de expediente. E deixa eu dizer aqui algumas coisas. Significa dizer, amado, que enquanto você está trabalhando, o tempo que você tem na empresa não é seu, é da empresa. O dinheiro que você manipula na empresa não é seu, é da empresa. De que as atividades que você realiza na empresa são da empresa. E você foi pago pela empresa para fazer o que te mandam. Essa semana eu ouvi no rádio uma discussão muito interessante. O cristão deve evangelizar no trabalho? Essa é uma pergunta interessante para a gente poder contemplar agora, né? Sabe que eu li uma notícia dizendo que muitas empresas não empregavam evangélicos
Porque esses evangélicos, ao invés de trabalharem, ficavam pregando na empresa. Amado, você não foi contratado para ser evangelista. No seu contrato não está lá, pregador da empresa. Não. Está lá, professor, né, motorista, está lá, mecânico, costureira. E não me venha com essa história, mas pastor, isso é uma atividade nobre. Não. O seu trabalho enquanto está na empresa é fazer a atividade que lhe compete. Pastor, perdi 1 hora do expediente hoje orando. É mesmo? Mas você acha que fez a coisa certa? O seu patrão gostou muito disso, né? Você sinceramente obedeceu a ele de todo o teu coração? Não. Não se engane, meu irmão. Isso não quer dizer que você não possa usar oportunidades para falar de Cristo. Mas prioritariamente o seu papel na empresa não é ficar pregando. É trabalhar com sinceridade no seu coração. O seu papel primordial na empresa é dar seu testemunho como escravo de Cristo, fazendo aquilo que o Senhor manda de uma maneira dedicada, de uma maneira que demonstre a sua responsabilidade e a sua seriedade. Isso não substitui ficar pelos corredores falando de Jesus. Não substitui. E olha, deixa eu dizer uma outra coisa. Você não tem o direito de se apropriar de coisas da empresa que não são suas. Trazer para casa aquele lápis que você tinha na mesa de escritório, ele não é seu, é da empresa. Trazer folha de ofício para poder o filho desenhar em casa. Essas folhas não são suas, são da empresa. Andar com o carro da empresa para lugares onde você não deveria ir. A gasolina não é sua, é da empresa. Usufruir de coisas da empresa que não lhe pertencem. Meus amados, eu penso que a gente tem que ter muito mais atenção nisso do que a gente tem tido. Falamos de um evangelho que muda a vida, mas que faz a gente se comportar igualzinho o incrédulo. O incrédulo é assim, ele quer fazer o mínimo para ganhar o máximo, né? Ele quer fazer tudo da maneira mais porca possível para que ele tenha o mais rapidamente liberdade daquela atividade. Eu penso que o apóstolo está dizendo aqui algo para nós que a gente tem que parar para avaliar sempre no nosso comportamento enquanto empregados. Deus te chamou para ser ministro dele lá no trabalho e você deve começar fazendo isso, servindo ao Senhor de todo o teu coração. Tem mais coisa. Não apenas isso, diz ele, fazendo, diz o texto no verso 6, de coração à vontade de Deus. Fazendo de coração à vontade de Deus. Olha, é uma outra coisa muito prática aqui. Fazer de coração à vontade de Deus é nunca se comportar no trabalho com má vontade, com pinima. Nunca sair batendo o pé. O patrão me mandou fazer isso, eu não quero, mas vou fazer, mas não quero. Tem gente que se comporta assim, não se comporta? Fazer de boa vontade aqui é a ideia de que, de verdade, o servo agora deveria se preocupar em fazer tudo sem amargura, sem chateação, sem contrariedade, mas que ele deveria procurar ser aberto, dedicado, interessado em de verdade contemplar aquilo que o Senhor tinha para que ele realizasse. Significa dizer, amados, que o servo estava agora sendo exortado a fazer tudo conforme todas as suas forças. Isso não quer dizer, amados, que o cristão seja o empregado mais inteligente da empresa. Não quer dizer que ele tenha que ser o melhor empregado da empresa. Até porque, olha, a fé cristã não transforma a gente não inteligente em gente inteligente.
Questão de inteligência, de habilidade, não tem nada a ver com a fé cristã. Eu conheço muita gente que não é crente, que tem muito mais habilidade do que muito crente. É ou não é verdade? Então, não é essa a questão aqui. Não é uma questão de ter habilidades naturais. O que o apóstolo está dizendo é que o cristão deve ser aquele funcionário acima da média em termos de dedicação, em termos de cuidado, de presteza, de gentileza, de estar sempre pronto para fazer as atividades que colocam diante dele. De que ele nunca vai fazer birra, cara feia, vai ficar emburrado. E ele entende que isso deve ser feito assim, porque o seu papel ali é dar um testemunho de Cristo e de quem Ele é para a vida daquelas pessoas. Amados, eu penso que servir, fazer de coração a vontade aqui, significa dizer que o cristão fará sempre tudo que lhe vem às mãos, com carinho, com amor, com dedicação, e de verdade preocupado em servir sempre de boa vontade aqueles que dirigem e determinam o seu procedimento na empresa. Por fim, o apóstolo diz ainda uma última coisa no verso 7. Servindo de boa vontade. Acho que é uma expressão que reforça o que eu já chamei a atenção, mas eu quero dizer aqui que há uma exceção nesse ponto. Ele diz assim no verso 5: servos, obedeçam a vosso Senhor segundo a carne, e lá no final ele completa: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Guarde isso aqui. Não quer dizer, amado, que o servo aqui deveria submeter-se e servir ao Senhor em tudo o que ele exigisse. O que ele quer dizer aqui é que há um limite para essa obediência. Qual é o limite dela? Quando a empresa, quando o patrão, quando o chefe exigem de mim uma atitude, uma postura, um comportamento que negligencie, que não obedeça aos princípios da Bíblia. Nessa hora, eu tenho toda a liberdade dada pela palavra do Senhor de não obedecê-lo. Importa antes servir a Deus do que aos homens. É óbvio, amado, se seu patrão pede para você uma atitude escandalosamente pecaminosa, fazer uma nota fria para poder lavar dinheiro, por exemplo, assumir uma atitude pecaminosa, indo a um determinado lugar que você sabe que não é adequado para você, ou participando de alguma atividade que não está de acordo com a Bíblia, é óbvio que nessa hora compete ao cristão não obedecer ao seu Senhor. Mas ele nunca faz isso de má vontade. Ainda assim ele usa de boa vontade para com o seu Senhor. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: que eu vou me colocar contrário àquela atitude e fazer de tudo para que o meu Senhor entenda as minhas razões. Você quer um exemplo disso na Bíblia? Daniel. Daniel foi um homem que teve que tomar essa atitude na sua vida. Havia lá um decreto real que o obrigava a comer as finas iguarias do rei. E ele, com 12 anos, era essa a idade aproximada de Daniel nessa ocasião, disse que não comeria das iguarias do rei. Ele foi firme? Foi. Ele abriu mão dos seus princípios? Não. Mas ele foi intransigente? Também não. Porque ele foi gentil, sábio, e conseguiu fazer com que o mordomo-mor lá oferecesse para ele um alimento
que não era aquela comida que o rei havia determinado, de maneira que ele continuou mantendo-se firme, mas não perdeu o emprego. Perdeu? Não. O que eu estou dizendo é, não é necessário perder o emprego, mas se for preciso, perderemos o emprego. O que eu estou dizendo é que deve haver esse limite. E esse limite deve ser respeitado. E você tem todo o direito de fazer o teu Senhor entender isso também. E amados, olha, eu quero levantar aqui uma questão ainda mais prática. Significa que trabalhar ao domingo sempre é pecado? Depende. Depende. Porque eu acho que o domingo entra nessa questão aqui que a gente está tratando. Eu pergunto uma coisa para os irmãos. Quando você trabalha no domingo, você ganha o seu salário em dobro. Porque é dia especial. Trim! Pareceu aquele cifrão aí no olho dos irmãos, né? Trim! Pergunta a você o seguinte. Você está disposto a abrir mão desse seu salário dobrado no domingo para estar na casa do Senhor? Você entende que estar na casa do Senhor é mais importante do que receber o seu salário dobrado? Entende? Então você está pronto para, se preciso for, trabalhar no domingo. Agora, se você faz do domingo uma moeda mais importante em termos monetários do que em termos espirituais, você está pecando. Esse é o ponto. Servir de boa vontade não significa ser intransigente, mas significa ser firme e estabelecer as nossas prioridades. Por que o servo deveria se comportar assim? Depois de tudo que a gente falou, e eu termino com isso, é importante que a gente entenda o motivo para tudo isso. O apóstolo não só dá as orientações práticas, ele também diz o motivo. E ele fica lembrando isso o tempo todo para nós. No verso 5 ele diz: na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Por que devemos proceder assim? Primeiro, porque tudo o que fazemos nessa esfera da nossa vida também, fazemos para o Senhor. De que o nosso grande objetivo na vida é glorificar a Deus com tudo o que realizamos em todas as áreas da nossa vida. Amados, esse elemento aqui é um elemento que torna tudo o que o apóstolo disse cheio de significado. O cristão levanta às 5 horas da manhã, pega o ônibus lotado, anda no trem, vai em direção ao seu lugar de trabalho, senta-se à mesa, vai para o seu ônibus, ou vai para a atividade que ele realiza, não apenas para receber o salário do patrão no final do mês. O objetivo em vista dele é que ele faz tudo o que ele realiza para a glória de Deus. Ele varre lá as dependências da empresa, ele lava a cozinha da patroa, ele dá aula para os filhos dos incrédulos, ele realiza experimentos no laboratório, ou ele faz a atividade que ele tem para si, como algo que Deus lhe deu, para a glória do seu nome. Mas isso acaba com a ideia de que nós só servimos a Deus aqui na igreja, de que só servimos a Deus sendo pastor e missionário, de que só servimos a Deus enquanto estamos envolvidos com alguma coisa religiosa. Mentira! Nós servimos a Deus 24 horas por dia,
E muito desse serviço acontece enquanto estamos realizando a nossa atividade profissional. Por isso, olha, o cristão deve se comportar dessa maneira porque ele sabe que tudo o que ele o faz para a glória de Deus. Minha segunda aplicação final é que agindo assim, Deus é honrado e glorificado através de nós. Meu amado, eu espero que um dia, se eu pudesse lá visitar você no seu lugar de trabalho, as pessoas não dissessem assim: ah, esse sujeito aí só vive pregando, não faz nada, não realiza a sua atividade, ele só vive, ele acha que ler a Bíblia e orar na hora do expediente é o melhor que ele tem que fazer. Eu espero que isso não seja o testemunho que você esteja dando lá. O testemunho que Deus espera que você dê lá e que glorifique o seu nome é sendo sincero na sua atividade de todo o coração, é obedecendo o teu chefe, o teu patrão como ao Senhor, é servindo a Ele de todo o teu coração, de boa vontade, é realizando essas coisas com temor e tremor, para que eles entendam que você de verdade teve o seu viver transformado por Cristo, e da maneira como você se comporta, de que Ele não vai precisar abrir a sua bolsa para ver se você tem alguma coisa lá da empresa dentro, você está levando folha timbrada para usar em casa como rascunho, que você não está dando nenhum comportamento que transgrida, que fira a glória do Senhor. Amados, a gente tem que estar preocupado com isso sim, porque primeiro, é vontade de Deus para nós, e segundo, porque é assim que a gente glorifica o seu nome. Olha, a gente está lendo a vida de José, né? José, aquele homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi preso no Egito, mas que depois alcançou a posição de maior destaque lá no Egito, não é verdade? Ele veio a ser o segundo homem depois de Faraó. Agora preste atenção numa coisa, a gente leu a história de José toda, a gente vê José pregando para os seus amigos, vê José falando das coisas que ele acreditava, poucas vezes, né? Mas a gente vê José sendo um homem sério, honesto, comprometido, de maneira que tudo que ele botava a mão, o texto diz que tudo que ele colocava a mão, prosperava. Você entregava um trabalho para José, e podia esperar que ele ia te surpreender. Deus então tirou ele lá da prisão, levou para a casa de Potifar, depois levou ele de volta para a prisão, levou ele de volta para lá para cima. Deus estava sempre honrando esse homem, porque ele entendeu a maneira certa de glorificar ao Senhor. Servos, estejam atentos a isso também, na lida diária de vocês e no trabalho que vocês têm realizado enquanto empregados. Os patrões, me aguardem na próxima semana, é a eles que eu vou falar no próximo domingo. Mas o meu desejo, amados, é que Deus tenha nos ajudado a entender bem esse princípio e a fazer ele valer em nossa própria vida. Está na hora de você, talvez, tomar algumas medidas na sua própria área, lá no trabalho onde você está. Amanhã é dia de luta, né? Amanhã é dia de acordar cedo. Então não se esqueça desse texto e dos princípios dele para a tua vida também. Vamos adorar ao Senhor?